Tem coisas que a gente vê e tenta esquecer. Tem outras que a gente nem consegue contar porque parece loucura. E tem aquelas que a gente guarda até o dia em que sente que vai enlouquecer se não contar para alguém. O que aconteceu comigo é isso. Antes de qualquer coisa, quero deixar claro, eu não sou maluco. Não uso drogas. Nunca fui dado à alucinação. E se alguém tentar me desmentir, que vá até lá. Que vá até aquela trilha e tente entender o que sobrou. Mas vá sabendo que você pode não voltar igual. Tudo começou há 4 anos. Eu tinha 17 e na época passava uns dias com meu primo em uma cidadezinha no interior do Paraná, perto de uma reserva florestal que a gente chamava só de Mata da Fazenda Velha. Era verão, fim de tarde, e o calor dava lugar àquela brisa abafada que vem com os temporais. A gente estava entediado, sem celular, lá não pegava direito. E alguém, claro, tinha que ser o Mateus, teve a ideia genial de acampar na tal trilha abandonada da fazenda. Dizem que se tu for até o final dela e gritar "eu vejo você", o bicho aparece. A gente riu mesmo. E isso foi parte do problema, porque ninguém leva a sério essas histórias, até levar. A tal Trilha dos Fundos, como alguns locais chamavam, começava depois de um antigo galpão de madeira caindo aos pedaços, coberto de musgo. Diziam que ali era a entrada da antiga estrada da fazenda que funcionava até os anos 60, quando um incêndio destruiu tudo e a área virou mata fechada. Fomos em 4, eu, Mateus, a Júlia, irmã dele, e o Lucas, um vizinho que vivia pendurado nas lendas da região. Levamos barracas, lanternas, uma câmera velha com visão noturna que o Lucas fazia questão de usar e o básico para uma noite no mato. Não era para passar de uma aventura besta, só mais uma dessas noites para contar vantagem depois. Mas a mata, ela parecia já saber que a gente estava vindo. Quando a gente passou pelo galpão, o ar mudou. Sabe quando entra num lugar e sente como se o som ficasse abafado? Como se o mundo estivesse respirando mais devagar? Era isso. O vento parou, os grilos silenciaram. Nem o barulho de folhas tinha. Era como se alguém tivesse abaixado o volume do mundo. E a gente nem se deu conta. A adrenalina da aventura fazia parecer tudo parte da diversão. Andamos por quase 2 horas, até achar um ponto aberto, onde o mato era mais baixo e dava para montar as barracas. Fizemos uma fogueira improvisada. Rimos, contamos histórias idiotas. E o Lucas, claro, resolveu contar a tal lenda completa do Slenderman. Dizem que ele aparece perto de trilhas esquecidas, onde o silêncio toma conta. Alto como uma árvore sem rosto. Às vezes vem antes como uma sombra no canto do olho. Depois como um vulto parado. E quando você percebe que ele te escolheu, é tarde. Porque o que ele quer não é só te levar, é te apagar. A Júlia jogou um graveto nele, mandando ele calar a boca. Mas eu senti um arrepio estranho. Não de medo, ainda não. Mas como se alguém tivesse falado algo que eu já sabia. Como se aquela história não fosse nova. Como se eu já tivesse ouvido aquilo antes, em algum lugar, muito tempo atrás. Fomos dormir por volta da meia-noite. E foi aí que as coisas começaram a sair dos trilhos. Acordei com um barulho seco, como se alguém tivesse estalado os dedos bem perto do meu ouvido. Abri os olhos no susto. Tudo escuro. A lanterna tinha apagado e o fogo já era só brasas fracas. A barraca estava em silêncio, mas o silêncio não era normal. Era como se o som estivesse sendo sugado. Fiquei deitado por uns segundos, tentando entender o que tinha ouvido. Então veio o segundo barulho. Crack! Um galho quebrando a uns 2 ou 3 metros da barraca. Depois outro, depois passos, lentos, pesados, como se alguém ou algo estivesse caminhando em volta do acampamento. Lucas, chamei tentando parecer calmo. Mateus! Nada. Escutei um som abafado, como se alguém respirasse fundo, mas sem pulmões. Como se o ar estivesse sendo deslocado do nada. Me arrependi de ter perguntado.
Tirei o zíper da barraca com cuidado, peguei a lanterna e saí. A luz mal cortava de escuridão. O mato ao redor parecia mais fechado do que antes. Virei para a direção da outra barraca, a de Mateus e Lucas, e me congelei. Estava aberta, completamente aberta e vazia. O saco de dormir estava rasgado, como se tivesse sido puxado com força. Pegadas sujas iam em direção à trilha, mas elas paravam de repente no meio do nada, como se quem caminhava tivesse sido sugado do chão. Voltei correndo para acordar Júlia. Ela acordou num pulo, o rosto pálido, olhos arregalados. Eu sonhei com ele. Com quem? Com um homem, sem rosto. Ele estava parado ali, entre os galhos, me olhando. Ela apontou para a direção oposta à que as pegadas iam. Na mesma hora, a câmera do Lucas, que estava em cima de uma pedra, ligou sozinha. Aquela luz verde da visão noturna piscou e a lente girou. Como se alguém estivesse segurando, gravando, mas ninguém estava ali. O som do mato voltou, fraco, esquisito, como uma gravação de floresta mal reproduzida, e então ouvimos a voz do Mateus, baixa, arrastada, vindo do meio da mata. Ei, a gente se perdeu. Vem cá, vem cá. Mas tinha algo de errado. A voz parecia repetida, como se tivesse sido gravada e estivesse sendo reproduzida. Igualzinha, do mesmo jeito, mesma entonação, como um arquivo de áudio dando replay. Isso não é o Mateus, eu disse, sentindo a garganta secar. Júlia só balançava a cabeça, os olhos cheios d'água. A voz continuava vindo do mato, idêntica, fria. Vem cá, vem cá. Mas não tinha passo, não tinha movimento entre as folhas. Só aquela repetição bizarra, como se algo estivesse imitando ele. Tentamos sair dali. Pegamos as mochilas, lanternas e corremos pela trilha de volta. Mas tinha alguma coisa errada com o caminho. A vegetação parecia diferente. As árvores pareciam maiores, os galhos mais fechados. Corremos por quase 20 minutos e voltamos para o mesmo ponto do acampamento. A fogueira, agora totalmente apagada, estava ali. As barracas destruídas. Não fazia sentido. A gente deu a volta? Júlia perguntou ofegante. Não, isso é outra coisa. A câmera do Lucas, que Júlia tinha colocado na mochila, ligou de novo. Sozinha. Começou a filmar com visão noturna, mesmo sem ninguém encostar. Eu a tirei da mochila e olhei para o visor. Era difícil ver o que estava na gravação. Tudo verde, tremido, mas no canto inferior tinha uma silhueta parada, alta, impossivelmente alta, imóvel, sem rosto. Fechei a câmera num reflexo e quase deixei cair. Ele estava ali, no vídeo, atrás da gente. E a coisa mais assustadora, eu sabia que ele estava ali o tempo todo, mesmo quando eu não via, mesmo agora. Tentei usar o celular, sem sinal. Olhei as horas, 2h41. Pisquei, 2h41. Piscar de novo, 2h41. O tempo tinha parado, ou alguma coisa estava brincando com ele. Júlia caiu no chão chorando. Ela sussurrava repetidamente. Ele tá na minha cabeça, ele tá dentro. A floresta parecia girar. Tive que me segurar numa árvore para não cair. E então veio o som mais terrível da noite. Um estalido seco e o som de algo pesado arrastando no chão. Viramos ao mesmo tempo. Ali, entre os troncos, ele estava parado. Não andava, não se mexia. Só estava ali, alto demais, magro demais, com braços longos que quase tocavam o chão. A pele branca como papel, sem rosto. Mas eu juro que mesmo sem olhos, ele olhava pra gente. Eu não sei dizer quanto tempo ficamos paralisados. Podiam ter sido segundos ou minutos. O Slenderman não se moveu, nem um passo. Mas ainda assim, ele estava mais perto. Júlia puxou meu braço com força e começamos a correr. Sem olhar para trás, sem pensar em direção, só correndo. Os galhos arranhavam, o chão parecia subir de leve, como se a floresta estivesse tentando engolir nossos pés. Mas a gente seguia.
guiado pela esperança idiota de que aquela trilha ainda levava para fora dali. Foi então que ouvimos, de novo, a voz do Mateus. Ei, tô aqui, por favor. Mas dessa vez, ela vinha de cima. Instintivamente, olhamos para o alto e vimos a roupa dele. Camiseta vermelha, rasgada, pendurada em um galho a quase 8 metros de altura. Como se alguém o tivesse lançado ali como uma boneca. Júlia gritou, um grito agudo de desespero puro. Eu fiquei congelado, porque do lado da camiseta, mais no fundo da mata, entre os troncos, ele estava lá de novo, parado, o Slenderman, mais perto, tão perto que dava para ver a textura da pele branca como porcelana rachada. Ele não se moveu. Ele nunca se move. Mas toda vez que você desvia o olhar, ele está mais perto. Como se o mundo girasse em torno dele. Corrermos foi automático. Não falamos nada, não combinamos nada, só corremos. E dessa vez, o caminho começou a abrir. Como se ele quisesse que a gente saísse. E é isso que me atormenta até hoje. Por que ele deixou? Chegamos de volta ao galpão da entrada da trilha com o céu já clareando. Júlia caiu de joelhos e começou a vomitar. Eu olhei para trás. E por um segundo ele estava lá na beira da trilha, alto, imóvel, o terno tremulando com o vento que não existia. Pisquei e ele sumiu. A polícia não levou a sério. Quando chegamos à cidade, sujos, arranhados, Júlia em choque, eles fizeram perguntas, preencheram papéis, anotaram horários, mas ninguém subiu a trilha naquele dia, nem no seguinte. Mateus e Lucas foram dados como desaparecidos em área de mata. Caso encerrado. Os pais do Mateus estavam destruídos. Eu queria contar tudo, gritar que havia algo ali, que aquilo não era acidente. Mas quem ia acreditar? Só quando a Júlia entregou a câmera do Lucas, tudo mudou. O tio dela passou os arquivos no computador. A maioria dos vídeos era só a gente rindo, caminhando, besteiras da fogueira. Mas havia uma gravação que nenhum de nós lembrava de ter feito. Era da noite. A câmera estava no chão. A lente apontava para o mato, para a trilha. E por exatos 27 segundos, dá para ver ele, no canto da tela. Entre as árvores, parado, completamente imóvel, quase imperceptível, mas ali. E no segundo final, ele está mais perto da lente, muito mais. Só que ninguém encostou na câmera. Mostramos o vídeo para o delegado. Ele disse que era montagem, um efeito viral, uma piada de mau gosto. Mas 2 semanas depois, o arquivo sumiu do computador. E o HD queimou, do nada. O técnico disse que nunca viu um dano elétrico tão estranho, que parecia que algo forçou o sistema a se destruir por dentro. Na semana seguinte, a Júlia desapareceu. Saiu de casa de manhã e não foi mais vista. Celular desligado. Nada no quarto, nenhuma pista. Só uma coisa chamou a atenção. O notebook dela estava aberto e a câmera ligada, gravando. E no reflexo do fundo, dá para ver ele, na janela. Tentei sair da cidade. Fui morar com parentes longe, em outro estado. Mudei de número, de rede social, de nome. Mas toda vez que passo perto de uma floresta, eu sinto. Não vejo, mas sinto. Como se tivesse alguém me seguindo. Alguém que não precisa correr. Alguém que nunca precisou. Hoje é dia 16 de abril. Faz 1 ano que subi aquela trilha com o Mateus, a Júlia e o Lucas. 1 ano desde que os 3 desapareceram. E eu? Eu tenho me escondido desde então. Troquei de casa 3 vezes. Moro em um apartamento sem janelas para a floresta, no centro de uma cidade barulhenta, onde o concreto esmaga qualquer sombra. Instalei câmeras em todos os cômodos. Durmo com a TV ligada, com barulho, com luz, mas ele ainda está aqui, 2 passos atrás, sempre. Na semana passada, encontrei um graveto seco em cima da cama, exatamente como os que cobriam o chão da trilha. Ontem, o computador ligou sozinho. A câmera frontal ativou e ficou gravando por 27 segundos. Quando fui rever a gravação, no fundo, embaçado, mal visível, tinha algo parado na porta do banheiro.
muito alto, inclinando a cabeça levemente, como se escutasse o som da minha respiração. Agora são 2h41 da manhã. Olhei o relógio do celular, do computador e do micro-ondas. Todos marcando o mesmo. Parados. 2h41. De novo. Eu já sei o que isso significa. As luzes começaram a falhar. O monitor da TV ficou preto. E agora, enquanto escrevo isso, estou ouvindo passos. Não correndo. Lentos. Consistentes. Pesados. Cada passo mais perto da porta do quarto. Eu tranquei. Claro que tranquei. Mas o que adianta? Ele não arromba. Ele não grita. Ele entra quando quiser. A luz da tela está ficando mais fraca, como se a energia estivesse sendo sugada. E eu não consigo me mexer, só escrever, só deixar isso aqui. Se alguém achar esse relato, por favor, não vá para a floresta, não siga trilhas que ninguém usa há anos. Não ignore o silêncio quando tudo ao seu redor para. E principalmente, nunca olhe para trás. Porque se ele te escolheu, ele já está aí. 2 passos atrás.